Olá, amigos da TV Cidade. Estamos com mais um programa, Cidadania e Qualidade de Vida. Para falar de cidadania e qualidade de vida, eu considero que a religiosidade é uma ótima fonte de qualidade de vida para tudo. Se todos fossem bastante religiosos, não teríamos todas essas discrepâncias que a gente vê no dia a dia, na qualidade de vida de todos, na saúde, na segurança, na educação, na política, enfim, na lei da boa vizinhança, tudo passa por isso. Hoje temos a honra de receber de novo aqui conosco, no nosso estúdio, o pastor Gilson. Obrigado, pastor, por nos conceder o seu precioso tempo. A gente sabe que pós-pandemia o senhor está muito exigido. Sim, assim? sim. O seu primeiro oi para nós. Quero, com muita alegria, saudar todos vocês que estão em casa, nos assistindo, nas redes sociais. Agradecer pelo convite, mais uma vez, de poder estar aqui conversar, bater esse papo gostoso de falar sobre coisas do nosso dia a dia, de cidadania, né? Tu mencionaste com muita propriedade a questão de saúde que a gente precisa ter hoje, e quando eu estava falando, eu lembrei de que o tripé, esse tripé, né? Corpo, alma e mente, espiritualidade, né? Se uma das coisas estão meio ruins, a gente não se sente bem. Então, a gente precisa estar bem fisicamente, mentalmente e também espiritualmente, né? Com o nosso coração. Isso tudo faz com que a gente possa nos alegrar com as coisas bonitas que tem no dia a dia, enfrentar os desafios que também nos são colocados, né? E tentar ter no dia a dia sempre uma qualidade de vida melhor, né? E aí a gente consegue trabalhar bem, a gente consegue conviver em família melhor, a gente consegue também nas nossas relações ter sempre serenidade, paciência para poder dar um passo de cada vez. Eu sempre digo, não adianta ir tudo de uma vez só, a gente precisa dar um passo de cada vez, que é assim que a gente consegue entender um pouquinho esse nosso universo, esse nosso mundo, as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, esse bate-papo é sempre bom a gente conversar e também instruir, ouvir e conversar e também ter essa possibilidade de viver melhor. Em seguida, a esse programa que nós estamos gravando, tem o Bem-Estar, o Bem Viver, que é o nome do programa, né? Que o nosso slogan ali é Bem Viver, Corpo e Mente. Uhum. E agora, semana passada, a gente mudou para Corpo, Mente e Espiritualidade. Aí, ó. Então, é o tripé que o senhor reforça aqui agora, né? Pastor, o senhor está na cidade há quanto tempo? Agora, 8 meses aqui 8 na meses, cidade, né? Enfrentando o frio e o calor, né? Pegamos também agora uma época bastante quente aqui na Serra. Muito contente com a nossa caminhada aqui na comunidade luterana. A gente chegou ainda em tempos de pandemia, onde ainda tinham bastante restrições com relação aos grupos, aos encontros, alguns presenciais, mas sempre com distanciamento, uso de máscara, os cultos também com todo esse cuidado. E agora, se Deus quiser, a gente está se encaminhando ao fim dessa pandemia, e a gente está voltando com os nossos trabalhos, e por isso também agora, né, muitas atividades. Tempo da quaresma também é um tempo que exige de nós uma caminhada muito próxima com a comunidade, com visitas nos cultos. É um tempo especial, mesmo que às vezes os tempos de datas festivas, como Quaresma para Páscoa e Advento para o Natal, ficam um pouquinho assim esquecidas no tempo dessa correria toda que a gente tem, né? Mas esse tempo de 40 dias que antecede a Páscoa é bem importante a gente lembrar, a gente viver, porque mexe com a gente, né? A Quaresma é um tempo de contrição, de olhar para dentro de nós mesmos, olhar para as nossas refletir sobre as nossas falas, sobre as nossas atitudes, sobre como nós estamos lidando com a nossa vida, cuidando da nossa vida, cuidando daqueles que estão ao nosso redor, sabendo que, mesmo que o apóstolo Paulo sempre dizia isso, né? Ele dizia, mesmo que eu queira fazer o bem, muitas vezes eu não faço, né? Às vezes a gente quer ser uma pessoa melhor, mas a nossa tendência muitas vezes é de se omitir, de não brigar pelas coisas boas. A gente estava falando antes um pouquinho isso, né? Às vezes a gente precisa também não deixar simplesmente as coisas acontecer. Quando a gente vê alguma coisa que não está certo, a gente não pode ficar omisso, a gente precisa conversar, precisa ir a fundo, precisa fazer desse lugar que a gente vive
um lugar melhor. Então, esse tempo da quaresma faz a gente olhar para a gente mesmo. Como a gente pode ser sempre um pouquinho melhor? Pedir perdão pelos momentos em que a gente não agiu da forma mais correta e tentar sempre reconstruir, né? Então, é um tempo de contrição, de olhar para dentro de si e para a gente poder chegar naquele dia da Páscoa, que é o dia tão bonito de festa, de vida, e dizer assim, puxa, a minha vida, ela não é perfeita, mas eu caminho para que eu possa fazer da minha vida o mais perfeito possível, com as pessoas que estão ao meu lado, com o meu trabalho, ser feliz com aquilo que eu faço, não somente olhar para a grama do outro, né, mas dizer, puxa, a minha grama é verde também, né? E eu posso agradecer pelas coisas que eu tenho, não simplesmente viver esse mundo de inveja, de ganância, de individualidade. Aí o mundo agora vive todo esse conflito em busca de poder, em busca daquilo que um acha certo, ou alguns acham certo, em detrimento daquilo que é o melhor para uma coletividade, para uma sociedade, né? Então, é um tempo muito importante. Eu acho que a gente precisa resgatar o tempo da quaresma para dentro das nossas vidas, não como um tempo triste, mas como um tempo de autorreflexão. A contrição para os leigos, como eu e como muitos que estamos acompanhando, o que seria a contrição? A contrição seria, na verdade, esse momento de a gente poder olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer os nossos pecados e as nossas falhas, e não somente reconhecer, mas pedir perdão a Deus por isso. Um ato de contrição. E aí esse ato de contrição muitas vezes vem acompanhado de um tempo de afastamento, de silêncio, às vezes de jejum, de abstinência, né? Jejum e abstinência são duas palavras sinônimos, mas num tempo de quaresma a gente pode usar as duas, porque o jejum sempre está vinculado com uma questão alimentar, né? Então, tem muitas pessoas que fazem o jejum no tempo da quaresma, jejum de algum alimento, de bebida alcoólica ou de alguma outra coisa. E a abstinência também pode ser. Hoje a gente vive, por exemplo, né, um tempo onde é difícil a gente largar, muitas vezes, de uma rede social, né? Não que a gente tenha que largar, mas a gente pode tentar controlar um pouquinho o uso disso, né? Então, é a abstinência daquilo que muitas vezes nos faz afastar de uma conversa olho a olho, de um abraço, de uma presença, de uma proximidade, né? Então, tem coisas que a gente pode também olhar, e aí esse momento de contrição é reconhecer que a gente precisa se chegar mais próximo de Deus, das pessoas que Deus coloca ao nosso lado, reconhecer que nós não somos perfeitos. Acho que isso é muito importante. Todos nós temos as nossas falhas. Não há ninguém que é perfeito. Não há pastor, não há padre, não há bispo, não há pastor. Todos nós temos as nossas falhas. E a gente precisa reconhecer isso e dizer, como eu posso ser um pouco melhor? Então, é esse momento de olhar para dentro de si, reconhecer que a gente pode ser melhor e pedir perdão a Deus, dizer, Deus me ajuda para que eu possa recomeçar. Eu quero fazer a minha parte, mas Deus está comigo também. Dentro do que o senhor falou ali da conivência, a conivência é uma cumplicidade, né? Se a gente pensar fundo, né? Eu tenho uma piada que recentemente eu recebi de um amigo que diz assim, ó, tinha um cidadão em cima do muro, do lado tinha os diabinhos, né? E do outro lado tinha os anjos. Uhum. E os anjos ali fazendo festa, e tocando músicas bonitas, e vem para o nosso lado. E os diabinhos tudo de braço cruzado lá, né? Uhum. Daí, um dos líderes dos anjos foi lá e perguntou para o líder dos diabinhos lá, né? Mas vem cá, vocês não estão fazendo nada? Quer dizer que nós já ganhamos? Aí os diabinhos responderam, não, quem está em cima do muro já escolheu o lado. Pois é. Então, a conivência vira uma cumplicidade. Vira uma cumplicidade. Eu acredito, olhando, né, observando a tua fala, de que hoje há muitas pessoas e há muitas entidades, sociedades, países que são coniventes com muitas coisas, fazendo-se entender que a partir dessa conivência eles não estão sendo nem a favor nem contra, mas na verdade para mim é a pior das escolhas, é a pior das escolhas, porque tu precisa tomar um posicionamento sobre algumas coisas, nem que muitas vezes o nosso posicionamento pode ser diferente, né? Mas a gente precisa ter atitude, né? E se eu olho um pouquinho para situações onde Jesus teve que enfrentar momentos difíceis,
ele nunca ficou em cima do muro. Tanto né? que foi para o sacrifício, né? Foi, exatamente, né? Um dos textos que eu gosto muito de citar, onde às vezes as pessoas dizem assim, puxa, parecia que ali Jesus ia ficar em cima do muro. Foi naquela história quando Jesus foi pego assim, meio que desprevenido, diante de uma mulher que tinha sido pega em adultério. E aí Jesus tinha que tomar uma decisão. E as pessoas que estavam lá colocaram ele na encruzilhada, pensaram assim, agora eu quero ver como é que ele vai sair dessa. Ele vai ficar em cima do muro, porque ele não vai poder nem dizer para um lado para o outro. Ele disse assim, olha, as pessoas disseram, Jesus, olha, ela foi pega em adultério. E a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, diz que quem foi pego em adultério, pedra, até a morte, né? Mas o Senhor está aqui agora dizendo de que tem um novo grande mandamento que é amar a Deus, amar o próximo, perdão. Como é que fica agora? Acima de tudo. Acima de tudo. Como é que fica agora com relação a isso? O que Jesus fez? A sabedoria de Jesus. Ele nem questionou a lei do Antigo Testamento e nem falou errado daquilo que ele estava dizendo, mas ele não ficou em cima do muro. O que ele disse? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? A resposta de Jesus não foi uma resposta neutra. A resposta de Jesus foi uma resposta que provocou um lado e o outro. E deixou claro de que ele tinha um posicionamento grande, que era respeitar ambos, mas acima de tudo tinha uma lei maior, né? Então esse posicionamento a gente não precisa, por isso que agora olhando, a gente talvez vou conversar um pouquinho depois, olhando para uma questão de guerra, a gente não precisa dizer eu sou contra ou sou a favor. Dentro dessa situação agora a gente sabe que tem um motivo autoritário, um motivo injusto, muitas vidas sendo ceifadas, mas acima de tudo o que está ali deveria ter entendimento, deveria ter justiça, deveria ter diálogo, né? Pacificação. Um país pode ter a sua lei, outro país pode, mas cada um tem que ser respeitado dentro dos seus limites. Ninguém tem direito de invadir a privacidade do outro, direito do outro. A gente pode viver em comum, em união, quando a gente se respeita, quando a gente tem esse diálogo. E, infelizmente, o que acontece hoje é uma atrocidade onde se busca o poder ou né, a ganância ou o medo de que alguma coisa possa acontecer se um país, no caso a Ucrânia, tiver se envolver, por exemplo, com a OTAN, dizem que é isso que está por trás, na ONU também, né? Mas o que tem por trás disso? O medo de que um pode se tornar mais forte do que o outro. Perda do poder. Perda do poder, né? E, na verdade, eu posso respeitar o teu poder, o meu poder, vamos usar a palavra do poder. Sim. Eu posso respeitar aquilo que tu tem de dons, de qualidades, tu respeita o meu, e a gente se pacificar, a gente dialogar e a gente construir algo junto. Né? É isso que nós precisamos. E Jesus sempre fez isso. Ele nunca ficou em cima do muro. Até nos momentos mais difíceis, às vezes ele teve que ser duro, né? Eu me lembro de uma passagem bíblica onde estavam vendendo coisas à frente do templo, né? E Jesus não foi muito tranquilo. Ele disse, olha, ele pegou lá, chutou as coisas e disse, olha, isso não pode acontecer, né? Não façam vendas dentro do templo. Então, ele foi direto. Ele teve que dizer o que era certo. Separar a religião do mercado. Do mercado, né? Então, a gente precisa entender que o posicionamento neutro, ele é algo destrutivo. A gente precisa tomar uma posição. E hoje, eu entendo que a gente vive num mundo, e eu tomo a liberdade de dizer isso, eu falei isso numa pregação recentemente, onde as pessoas estão com medo de dar o seu posicionamento com relação às coisas, né? Com medo de ser questionado, de ser criticado. O cancelamento, vamos usar uma palavra que está na moda, né? Se a gente fala alguma coisa, eu vou ser cancelado, eu vou ser negligenciado, eu vou perder o meu status. Então, as pessoas hoje preferem ficar neutras, quietas, não vou me envolver. E esse não envolvimento é o que muitas vezes causa
grandes conflitos, e que a gente não vai usar agora a questão do conflito no mundo, conflitos em casa. Com certeza. Né? Uma esposa e um esposo que não conversam, que não dialogam, que não colocam na mesa. Vai ter um fim, né? Vai ter um fim, exatamente. Então, eu brinco assim que hoje em dia a gente perdeu um dos espaços mais sagrados de casa, que é a mesa. Também. Porque é ali que a gente sentava na hora do almoço e da janta e dizia, poxa, como é que foi teu dia? Né? Me fala, hoje o meu dia foi difícil, né? Enfrentei isso. Vamos conversar. Ou quebrar o pau também, né? Ou para discutir as coisas, né? Mas é a mesa é sagrada. Sim. Né? Mas isso acho que a televisão que fez isso. Antigamente, quem tinha uma TV se reunia na sala. Depois, com o tempo, no quarto do casal, depois no filho. Então, numa casa com 3 pessoas, 4 TVs ou 5. Daí cada um fica num ponto, né? Eu vou dizer que na minha casa ainda só tem uma TV, olha graças só. A Deus. Mas é raro tu ter casas que tem uma TV somente. Isso é uma exceção, muita exceção. E é uma TV meio antiga ainda, né? Mas eu só vou comprar uma nova dia que estragar aquela. Porque a gente... Claro, a TV é importante, tem toda essa questão de informação, mas a gente tem que saber que tem outro momento onde a gente tem informações também. Eu não quero pegar só uma informação terceirizada, eu quero pegar a informação tua, da minha esposa, da minha filha. O corpo fala, né? O corpo fala, o olho fala. É isso aí, né? Isso aí. Mas assim, padre, com relação, voltando lá para a Ucrânia e a Rússia, né? O Putin acho que não tem, assim, um Deus que ele segue, uma coisa assim, né? Um homem desse que tem o poder que ele tem, né? Um homem que começou do zero e hoje é um dos maiores bilionários do mundo, só pela ganância, o poder, quantas vidas já foram perdidas, que nem o senhor comentou ali, né? E hoje eu estava lendo uma matéria que os primeiros que ele mandou para a invasão jovens que não têm o mínimo de preparo. Por exemplo, eu vi um vídeo onde tinha ali 60 quilômetros de tanques, onde os ucranianos atingiram os primeiros, e eles não puderam passar no gelo, porque os tanques russos não podem andar no gelo. O que aconteceu? Os tanques da frente bloquearam o caminho, e os 60 quilômetros parou ali. Eles tiveram que ligar o ar para não morrer de congelado, e terminou o combustível. Eles ficam ali, 60 quilômetros, 60 pessoas no mínimo, né, que é mais de um em cada tanque, sem combustível e, consequentemente, sem alimento. Será que esses jovens tiveram a ordem de voltar? Né? Eu vou dizer para ti assim, ó, que eu acho que esses jovens, muitos deles, a gente não pode falar pela boca deles, né? Mas assim, eu acho que muitos deles não têm nem noção do que eles estão fazendo. Esse é o grande problema. Se a gente vê, olhando agora do outro lado, né? A gente vê que muitas pessoas que moram na Rússia talvez não têm noção do que está acontecendo. Até porque lá a mídia toda é controlada, né? Então, e acho que não é só essa guerra agora. Se a gente olhar as guerras que aconteceram ao longo da história, muitas pessoas matavam e morriam sem saber o que estavam fazendo, né? Tem uma história verdadeira da Segunda Guerra Mundial, da noite de Natal, onde as pessoas que estavam guerrilhando nas suas trincheiras tiveram alguns minutos de paz. Isso é uma história real. E elas saíram de suas trincheiras, se cumprimentaram, desejaram a paz, né? um Feliz Natal um para as outras, confraternizaram o nascimento de Cristo, e depois de algum tempo, guerra de novo. Então, aí, essa história, e aí, olhando essa situação onde talvez muitas pessoas não sabem nem o que estão fazendo, mostra que, né, tu falou sobre a ausência de Deus, ou talvez o governo de lá, será que conhece Deus? Será que tem Deus no coração? A palavra de Deus, ela já parou uma guerra, como foi naquela noite de Natal. As pessoas deixaram de se matar e confraternizaram. A palavra de Deus, quando eu digo a palavra de Deus, não vamos pensar essa coisa pietista, muito piega de agora ter que se ajoelhar, chorar e ter todo aquele... Mas eu estou falando de amor e de compaixão. Amor, compaixão e humildade. Vamos usar essas 3 palavras, né? O Putin, vamos pensar, ele pode conhecer Deus, pode ter falado de Deus, pode saber que existe uma Bíblia, pode até ter ouvido a palavra de Deus muitas vezes,
Mas uma coisa é tu conhecer a Deus, outra coisa é tu temer e amar a Deus, né? Isso ele não tem. Isso não tem, porque quem teme e ama a Deus tem compaixão. Não faz isso. Não faz, não ceifa as vidas, não tira a vida de crianças, de jovens, de adultos, não leva jovens a guerrilhar sem ter nenhum sentido, simplesmente por ir, né? A compaixão, o grande exemplo de compaixão está no reconhecimento que o outro é igual a mim. Não importa se fala japonês, chinês, alemão, americano, não importa, é irmão. Né? Tem as suas diferenças, tem a sua história, mas a pessoa que incita o outro a matar o outro não tem compaixão e não tem Deus no coração, né? Então, e aí, pensando em amor, em compaixão, eu penso também na humildade. Jesus foi um grande exemplo de humildade, né? E nações que guerrilham uma para outra não tem no seu script, na sua pauta de governo humildade. Não existe. Aí a gente troca humildade por outra palavra, que é poder, que é ganância, que é guerra, que é, sabe, é o contrário, é um contrassenso. Por isso que eu estava falando antes contigo, né, de que a gente vive a quaresma dentro de um tempo de guerra, e isso é um contrassenso muito, muito grande, porque a quaresma fala de humildade, fala de contrição, fala de arrependimento, fala de amor, fala de perdão de pecados, e a guerra, totalmente ao contrário, né? É incrível, sabe que desde os primeiros dias, assim, que ia ter, né, ia ter guerra, e quando deflagrou mesmo, a única coisa que eu consigo pensar é o seguinte: nos dias de hoje, em pleno século XXI, como é que ainda existe guerra no mundo? Uhum. Que coisa triste isso, sim, né, pastor? E eu falando com os jovens, agora nós tivemos um encontro semana passada, eu disse para eles, gente, vocês fazem parte de uma história, vocês estão vivendo uma história que eu imaginava que talvez não iria viver também, porque quando a gente era criança, a gente ouvia falar da Primeira e da Segunda Guerra. Muro de Berlim. Muro de Berlim, né? O Muro de Berlim estava lá com os meus 13 anos, foi lá em 89, né? Então, assim, a gente viveu isso assim, mas, né? E depois a guerra do Iraque, que também eu me lembro, assim, aquelas bombas sendo lançadas. Então, a gente pensou que uma coisa tinha meio que se cessado lá na Segunda Guerra Mundial, e a gente está começando a viver coisas que a gente, infelizmente, a gente não imaginava que isso ia acontecer. No último culto, agora a gente falou sobre, né, Jesus, a história, a gente está na quaresma, entrando na caminhada com Jesus, e a gente falou que uma palavra bíblica, Jesus disse, eu sou lá de cima, eu sou do céu. E aí eu falei para a comunidade, para mim, às vezes, o céu parece mais real do que a própria realidade que a gente vive aqui na Terra. Porque tem coisas que acontecem hoje em dia aqui que para mim são tão irreais, em pleno tempo que a gente está vivendo, como tu mencionaste ainda, né? Como é que pode, depois de tantos anos, a gente ainda não aprendeu, né? Isso é muito irreal. Muito triste. Né? Então, é algo que a gente precisa rever conceitos, e isso demonstra ainda que a gente precisa caminhar muito nesse caminho da humildade, da compaixão, da paz, né? As escolas, elas trabalham muito hoje educação pela paz. A gente precisa trabalhar a educação pela paz desde a infância. E a tolerância, né? E a tolerância, num mundo ainda tão intolerante, né? Com tantas coisas, né? Sim. Religiosidades ainda acontecem, mais políticas, ideológicas, enfim, né? Muito triste. Sabe que agora, falando na quaresma, eu estava no almoço com um amigo ali, e a gente, assim, depois de uma certa idade, no meu caso, assim, né? Eu não sou um praticante, assim, eu sou um curioso, eu gosto de todas as... Porque todas, eu sempre digo assim, não sei se o pastor, se na última vez eu falei, eu não sou contra o Edir Macedo, sabe? Eu acho que ele fez uma igreja e tal, ele faz ações de tirar, às vezes, drogados da rua, né? E até eu sempre digo, ele pega um drogado da rua, dá uma profissão para o cara fica burro, vira empresário e dá dinheiro para ele. Eu prefiro um empresário burro que dê dinheiro do que um drogado ou um alcoólatra na rua tirado sem teto, né? Sim. Então, eu acho assim que se todo mundo tivesse uma religião, que nem eu abri o programa,
eu acho que o mundo seria melhor, né? Porque a religiosidade assim, é uma coisa que internamente tu te sente pressionado para fazer o bem, né? Aquele negócio, a gente tinha que agir sempre como se ninguém tivesse vendo, né? Isso seria o certo de todos, né? E às vezes a gente escapa, que é o momento aquele de fraqueza da gente, né? Eu até sim, eu digo assim, espiritualidade, né? A espiritualidade é fundamental na vida da pessoa. Não importa o tipo de espiritualidade que tu tem, tu pode ter uma espiritualidade cristã, tu pode ter uma espiritualidade de um outro tipo de religiosidade que não seja cristã, mas tu saber que essa espiritualidade, ela também te move, ela também te faz olhar, escutar, perceber o mundo de uma maneira diferente, não só daquilo que os nossos olhos veem mesmo, mas, sabe, ter uma percepção diferente. Se a gente pode ter questionamentos com relação a uma ou outra religião, a gente pode ter questionamentos sobre várias coisas do mundo. O que, às vezes, eu critico, seja dentro da religião ou fora da religião, é quando a gente faz uso de algum instrumento ou de alguma coisa para tentar tirar proveito de alguém, né? Aí já não é religiosidade. Aí já não é religiosidade, porque muitas vezes a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até hoje em dia, ela continua muitas vezes sendo usada de forma deturpada, né? Para enganar. Humano, né? Aí é o ser humano, que não é a palavra bíblica que é torta, mas é a gente usar qualquer. E assim como uma faca, a gente pode usar uma faca para cortar um queijo, cortar um pão e alimentar quem está precisando. Como a gente pode usar uma faca para machucar alguém. Né? Então, como que a gente usa aquilo que Deus nos oferta? Como que a gente usa o dom de falar a palavra de Deus? Para construir, para trazer humanidade, solidariedade, ajuda quem precisa, ou para tentar, a partir disso, coisas para si, ou enganando o próximo. Então, isso aconteceu ao longo da história e continua acontecendo. E Lutero foi uma das pessoas. A Igreja Luterana, ela nasceu dentro dessa concepção, onde tinha muitas coisas erradas, e ele, né? ele disse, olha, ele enfrentou, ele disse, a palavra de Deus está sendo usada de forma errada. Esse não ficou em cima do muro. Esse não ficou em cima do muro. E há consequências, claro, né? Mas só que a gente precisa entender que a gente precisa... Em que ano foi que Lutero se desvinculou da igreja? A reforma luterana, ela aconteceu, a data é 31 de outubro de 1517. Esse é o marco, 1517. Então, em 2017, foi celebrado 500 anos da reforma luterana, né? Então, e esse marco foi um marco fundamental, não só nas questões eclesiásticas, mas no mundo como político, econômico, educacional, muita coisa mudou, né? Talvez depois no segundo semestre a gente pode voltar lá em outubro para falar um pouquinho disso, né? Como essas coisas foram importantes e são importantes ainda hoje. A palavra do pastor, que ao menos uma vez por mês ele vai estar nas nossas câmeras aqui passando a mensagem. Beleza, então, estamos aí. Eu vou registrar aqui para ficar... Né? Pastor, da Quaresma, um amigo meu estava me dizendo o seguinte, que ele e a família, que também não são tão praticantes quanto eu, na ida nos cultos, na igreja e tal, mas ele diz o seguinte, que eles, em toda a Quaresma, eles cumprem a Quaresma de uma coisa que eles gostam muito. Então, hoje, por exemplo, ele não foi na sobremesa, porque agora ele optou por não comer doce em 40 dias. Olha que coisa bacana, que eu nunca fiz isso, e eu vou fazer. Isso é uma coisa bonita, porque é um jejum, porque, assim, pode ser que para ele, eu não conheço ele, mas pode ser assim, o doce, talvez, no exagero, na quantidade exagerada, pode trazer algum malefício para o corpo dele, aí vamos pensar a quantidade de açúcar no sangue, então, vamos nesses 40 dias dar uma controlada, não vou comer uma sobremesa. É bonito, porque a gente tá se abstendo de algo pro bem de uma das pontas do tripé, que é o corpo, que é templo do Espírito Santo. O corpo precisa estar bem saudável. Nesses 40 dias vai levar ele à reflexão, porque ele está fazendo isso. Claro. Acho que isso também é importante. E claro, e eu sempre digo assim, o jejum não pode ser somente individualista, né? Eu queria só ainda dizer isso. Se a gente faz um jejum, por exemplo, de algum alimento em casa, eu vou deixar de me alimentar por tal coisa. Quem sabe, tu economizou 2 sacos de arroz,
pega esses 2 sacos de arroz e doa para depois da quaresma para quem precisa, sabe? Ele sempre tem que ser transformado em algo social, em algo que possa ajudar alguém. Isso é bem importante no tempo da quaresma também. Não olhar só para o nosso umbigo, mas sempre ter um olhar para o próximo. E quem ajuda ganha mais do que quem recebe. Ah, certamente, certamente. Certamente. Pastor, por incrível que pareça, 30 minutos. Estou vendo. Me deixo com as palavras finais e eu vou lhe provocar novamente. Eu sei do seu tempo, eu sei que o senhor chegou há pouco na cidade. Conhecer uma comunidade desse tamanho não é fácil, né? Pôr em dia algumas coisas que o senhor quer botar do seu jeito, porque a pastora Paula fez um ótimo trabalho, a gente sabe disso, né? Uma batalhadora de primeira, né? E o senhor não encontrou uma cidade desarrumada, né? Não, o senhor não veio tapar um furo, não. Mas a gente sabe da dificuldade que o senhor teve. Então, me deixe com as palavras finais. Ok. Quero desejar a todos e a todas vocês um tempo de quaresma muito abençoado, muito especial. Talvez nós estamos nesse momento olhando para a televisão, para a internet e vendo os tanques de guerra invadindo algumas cidades, vendo bombas sendo lançadas, mas eu queria que vocês olhassem para a cruz, né? A cruz de Cristo é um sinal importante de humildade, de amor, de reconhecimento. Olhando para a cruz, a gente vai conseguir entender um pouquinho algumas situações que estão erradas no mundo e pedir perdão por aquilo que está errado e tentar sempre caminhar pelo caminho certo. Então, a todos vocês, um abençoado tempo de quaresma, que tenha uma Semana Santa também muito abençoada e que a palavra da ressurreição da vida não se torne só uma realidade naquele domingo de Páscoa, mas que a vida seja vencedora em toda parte do mundo e agora em especial naquelas regiões em conflito nesse mundo. Um abraço a todos vocês e mais uma vez, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos.